Fala, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje vamos falar sobre a lição de número 7, Juízes, capítulo 13 a 16, e o assunto é Sansão, o 12º juiz de Israel. O texto áureo diz assim: Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Juízes capítulo 13, verso de número 5. E a verdade prática diz assim: Sansão foi um homem de grande força física e pequena força moral. A nossa leitura bíblica está no capítulo 13 de Juízes, que é o livro que estamos estudando, né? Do verso 1 até o verso de número 18. Diz assim o texto: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: Eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio falar comigo, e a sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém, ele me disse: Eis que você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, não beba vinho nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava sentada no campo. Porém, Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou e correu e deu a notícia a seu marido. Ela lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. Quando o encontrou, o homem perguntou: Você é o homem que falou com esta mulher? Ele respondeu: Sim, sou eu. Então Manoá disse: Quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? E o anjo do Senhor disse a Manoá: A sua mulher deve se guardar de tudo que eu disse a ela. Não deve comer nada que proceda da videira, não deve beber vinho nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permita-nos convidá-lo a ficar conosco, queremos preparar um cabrito para você. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que você me convide, não comerei a sua comida. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Acontece que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o seu nome, para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou? O anjo do Senhor respondeu: Por que você pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Amém? Até aqui a nossa leitura bíblica. A nossa lição tem 3 tópicos.
O primeiro é quem foi Sansão, o segundo, os erros de Sansão, e o terceiro e último tópico, o final de Sansão. Nossa lição se baseia dentro desses 3 tópicos, tá bom? E antes de entrar na lição, se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou o Denis e você está no nosso canal. Temos vídeos aqui todos os dias, de segunda a sexta. Nós temos o Oráculo do Dia, que é um vídeo curto. Todas as manhãs, às 6 horas, esse vídeo ele sobe aqui para o canal e ele traz uma palavra para iluminar, direcionar e abençoar o seu dia. E aos sábados nós temos as lições dessa revista aqui, da CPAD, Aviva a Tua Obra. E hoje, domingo, estou gravando e vou enviar também o vídeo dessa segunda revista, que é a revista da PEC, Programa de Educação Cristã Continuada. E nós estamos estudando dentro dessa revista Juízes e Ruth, que agora chegamos na lição de número 7. Então, nós precisamos que você se inscreva e ativa o sino das notificações para você ser avisado toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui no nosso canal. E se você estiver gostando desse vídeo, deixe seu like aqui para nos ajudar. E ao final do vídeo, nós vamos fazer o questionário dessa lição e pedimos também que você comente com a resposta do questionário. Esse questionário eu vou colocar também como comentário fixo aqui nesse vídeo, e o link das lições anteriores, caso você não tenha assistido ou não tenha tenha perdido a aula, presencial na igreja, vou colocar o link das outras 6 lições dessa revista aqui na descrição desse vídeo para você acompanhar também, tá bom? Lá embaixo, também aqui da descrição desse vídeo, tem o nosso Instagram, você pode estar nos seguindo e lá nós podemos interagir, tem a caixinha de perguntas e você pode nos acompanhar com mais frequência. Essa semana estamos muito felizes porque alcançamos a marca de 1000 inscritos, e isso graças a Deus e graças a você também que nos ajuda, que nos apoia, que se inscreve no nosso canal, que compartilha os vídeos do nosso canal. Nosso muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês. Certo? Vamos então entrar na nossa lição de hoje e vamos falar sobre o último juiz levantado por Deus dentro do livro de Juízes, que foi Sansão, 12º juiz. Só para relembrar, já falamos sobre o primeiro juiz, Otiniel, o segundo juiz, Eude, o terceiro juiz, Sangar, a quarta juíza, que foi Débora, o quinto juiz, que foi Gideão, o sexto, que foi Tola. Lembrando que Abimeleque, filho de Gideão, ele se levantou para reinar, mas não foi levantado por Deus. Então aqui ele não entra na lista, pois estamos falando somente daqueles que Deus levantou para liderar Israel. Então, o sexto juiz foi Tola, o sétimo Jair, o oitavo Jefté, o nono Ibsã, 10º Elon, 11º Abdon, e hoje vamos falar sobre o 12º juiz, que foi Sansão. Entrando aqui na introdução da lição, diz assim: Sansão é o último dos líderes escolhidos por Deus, mencionado no livro de Juízes, e a sua biografia situa-se entre as mais notáveis das Escrituras, especialmente por sua descomunal força física. Esse ciclo, como de costume, se repete e o resultado é conhecido. Deus entrega novamente nas mãos de um povo inimigo, neste caso os filisteus, por 40 anos, que foi a mais longa opressão do povo. E por isso Deus levanta Sansão, que ele vai julgar Israel por 20 anos. Tem um comentário aqui nessa revista que fala uma coisa muito interessante. A opressão do povo midianita sobre os israelitas, dos filisteus sobre os israelitas foi a mais longa, durou 40 anos. E o comentário diz aqui que você não vai ver em nenhum período o povo de Israel clamando a Deus, pedindo um libertador. Por quê? Porque durante esse período de 40 anos,
de uma certa opressão dos filisteus, o povo de Israel acabou se acomodando, se mesclando, né? Se misturando a eles, aderindo à sua cultura, aderindo aos seus costumes. Então, já não havia mais diferença entre o povo de Israel e os filisteus. Diferença que eu digo entre costumes, entre cultura. A identidade do povo de Israel já havia sido perdida, já havia sido anulada. E eles já estavam completamente rendidos aos filisteus, passando então por essa opressão de forma pacífica. E eles já estavam acomodados a tudo aquilo que estava acontecendo. E essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que o povo de Israel fosse independente e que servisse a Deus com todo o seu coração. Daí então a necessidade de um libertador para libertar o povo desse cenário, né? Então nós vamos ver o primeiro tópico aqui, quem foi Sansão, e o primeiro ponto é o seu nascimento. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos, que é o verso 1 do capítulo 13. A frase fizeram o que era mal aos olhos do Senhor é muito frequente em Juízes. Isso está presente no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 6, no capítulo 10 e aqui no capítulo 13. Essa frase ela aparece pela última vez. Então, misericordiosamente, Deus levanta um novo libertador. O anjo do Senhor é enviado a Manoá, um homem da tribo de Dan, e a sua esposa. Na verdade, foi enviado a esposa primeiro, né? Depois ele aparece a Manoá. E ele fala que não deve passar desapercebido que Sansão é o único juiz escolhido desde antes de nascer, né? Na verdade, antes de ser concebido, a esposa de Manoá era estéril e nunca lhe dera filhos. Porém, um anjo do Senhor disse: conceberás e dará à luz um filho. As mulheres estéreis viviam debaixo de sombras de vergonha, mas a misericórdia divina chegou naquela casa e uma criança cujo nascimento era impossível chegará e será um nazireu. Então aqui nós já vamos ver que desde antes de nascer, Sansão já havia sido consagrado a Deus como nazireu, né? Só o fato de sua mãe poder dar a luz a ele já foi um milagre, pois ela era estéril. E o anjo deixa bem claro que existem critérios para que essa criança possa exercer o propósito que Deus colocou diante dela, né? O propósito para o qual ela veio. Qual seriam os critérios? Ele seria um nazireu, consagrado a Deus desde o seu nascimento até a sua morte. Então aqui a gente já identifica qual é a vontade de Deus para a vida de Sansão. E o que é ser um nazireu, né? Como o nome já diz, consagrado a Deus. E ser consagrado a Deus envolve muitas coisas, né? A descrição completa de como deve ser a vida de alguém consagrado a Deus, do voto de Nazireu, está em Números capítulo 6, vai do verso de número 1 até o verso de número 21. Mas, basicamente, consiste em 3 coisas, que está colocado bem aqui. Primeira coisa, o nazireu não podia cortar o cabelo enquanto o voto durasse. Segunda coisa, não podia beber nenhum produto da videira, nenhuma bebida alcoólica. Terceiro ponto, não podia tocar em nenhum cadáver. O nazireu deveria ser alguém especialmente consagrado para uma vida santa e constante na presença de Deus. Então, esse era o voto do nazireu. A questão aqui é que Sansão, o voto dele não era apenas por um momento, né? Por um mês, por uma semana, por algum período de tempo. Sansão era nazireu de forma integral, como o anjo disse aqui, desde o seu nascimento até a sua morte. Então a vida dele inteira e por completa deveria ser
consagrada a Deus. E, infelizmente, não é isso que vai acontecer, né? Não foi isso que aconteceu. O segundo ponto aqui é a sua missão. Verso de número 5. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então, aqui já mostra que os filisteus exerciam poder sobre os filhos de Israel. E a missão de Sansão era libertar a nação, o povo de Israel, desse domínio, né, dos filisteus. A missão de Sansão, como dos demais juízes, era libertar o povo de Deus de mais uma opressão. No caso de Sansão, era a opressão dos filisteus, uma das mais cruéis e mais longas de toda a história, né? Durou 40 anos. Mas a libertação política e militar não era a única tarefa dos juízes. Resumidamente, o juiz era um líder guerreiro em ocasiões de guerra, um governante e um guerreiro em ocasiões de guerra e um governante em épocas de paz. Então, a missão de Sansão, libertar a nação de Israel do domínio dos filisteus, ser um guerreiro em momentos de guerra e ser um bom governante em momentos de paz. Então, a missão de Sansão era essa. E aqui o terceiro e último ponto do primeiro tópico é os seus feitos, aquilo que ele fez. Verso de número 25. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Mané-Dan, entre Zorá e Estaol. Não sabemos sobre a constituição física de Sansão, se era ele um homem musculoso, como geralmente retratamos nas histórias infantis, talvez fosse, mas o ponto principal é compreendermos que a fonte da sua força não eram seus músculos, mas o poder do Espírito Santo. Seus feitos espetaculares são registrados com detalhes, por exemplo, matar um leão com as mãos, derrotar sozinho 30 filisteus, capturar e amarrar 300 raposas colocando tochas nas suas caudas, romper as suas cadeias, matar 1000 homens com uma queixada de jumento, carregar a porta da cidade filisteia de Gaza, derrubar um edifício filisteu, matando os presentes. Lendo Juízes 16:24, temos a impressão de que ele realizou muitos outros feitos além desses citados. Então, todos esses feitos que nós encontramos aqui na história de Sansão, todos eles foram realizados através da ação do Espírito Santo em sua vida. Vale então ressaltar a importância de levar a sério o voto, né, de nazireado, o ser consagrado a Deus. Proporcionava a ele o Espírito Santo que lhe dava poder, força para realizar as obras que estavam dentro do propósito de Deus. Segundo tópico aqui, vamos entrar nos erros de Sansão. Deixa um comentário aqui embaixo com alguma dúvida ou alguma coisa que você queira destacar do primeiro ponto que nós estudamos aqui, falando a respeito de quem era Sansão. O que foi o primeiro tópico, né? O segundo tópico, vamos falar sobre os erros de Sansão. E o primeiro ponto aqui dentro é uma visão distorcida, verso de número 7 do capítulo 15. E disse-lhes Sansão: se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. Sansão parece ter uma vida muito distorcida do propósito de Deus para ele. Em vez de lutar as batalhas de Deus, ele só consegue lutar as suas próprias lutas. Ele luta apenas por si mesmo, sendo consumido por um projeto de vingança pessoal. Verso de número 11 do capítulo 15. Do começo ao fim de sua vida, as suas lutas são vinganças e acertos pessoais. Então nós vamos ver aqui nesse primeiro ponto que
O primeiro erro de Sansão é ter uma visão distorcida daquilo que Deus havia projetado para ele. Como a gente falou, ele veio ao mundo com um propósito, o propósito de libertar Israel da opressão dos filisteus, mas ele não faz isso. Ele não consegue executar isso. A vida dele não consegue ser direcionada para cumprir o propósito, né? Para estar integralmente ali consagrado a Deus. Ele é movido pela sua carnalidade. Ele é movido pelo seu ódio, ele é movido pela sua vingança, ele é movido pelos seus desejos de fazer apenas a sua própria vontade, de fazer apenas o que ele quer. E às vezes que ele lutou contra os filisteus, foi por conta de vingança ou por conta de acertos pessoais. Não foi com a ideia de libertar a nação de Israel dessa opressão. Então, o primeiro ponto aqui dos erros de Sansão é a visão distorcida. O segundo ponto é não andar em fidelidade. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. A vida de Sansão era uma mistura de altos e baixos. Indiscutivelmente, ele foi um homem de fé. Inclusive, é assim que ele é mencionado na galeria dos heróis de Hebreus, né? No capítulo 11. Mas ele tinha uma enorme dificuldade em andar em fidelidade. São coisas diferentes. Geralmente exaltamos e enaltecemos a fidelidade de Deus em nosso favor. Mas e nós? Temos sido fiéis? Temos andado em fidelidade? Um dos aspectos do fruto do Espírito em nossa vida é exatamente esse, a fidelidade. Então, um dos pontos que Sansão não observou é esse, de andar em fidelidade a Deus. E ele não conseguiu fazer isso, quebrando assim, pouco a pouco, os seus princípios, os aspectos do seu voto de Nazireu. E o terceiro ponto aqui dentro é vencido por suas paixões. Verso de número 4 do capítulo 16. Depois disso, ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Sansão, embora consagrado a Deus e cheio de força física, vivia rendido às suas paixões. Sua vida é uma estranha combinação de impulsividade egoísta, ressentimento e desvio moral. Na verdade, Sansão é um líder que reflete a verdadeira condição espiritual de Israel. Ele não é diferente dos demais de sua nação, e ele frequentou prostíbulos e depois casou-se com uma adoradora de ídolos. Dentre tantas candidatas, Sansão casou-se com uma filisteia. O texto de Êxodo, capítulo 34, verso 15 e 16, mandava que Israel não fizesse aliança com os moradores da terra, ou seja, com aqueles que não conhecessem o Senhor. Então, outro aspecto aqui da vida de Sansão, ele é igual à sua nação. Ele saiu da nação, né, filho de Israel, e ele é igual aos moradores de Israel. Ele é infiel a Deus, movido apenas pelos seus desejos, egoísta, só quer que as coisas sejam da sua maneira, e ele não se importa nem um pouco com o propósito de Deus, com a missão que Deus estabeleceu a ele. Então a sua vida é movida por suas paixões e por seus desejos. E aqui ele faz aliança com os filisteus, né? Ele se casa com uma filisteia e depois ele assume um compromisso com Dalila, que também é filisteia, frequentava os prostíbulos dos filisteus. Então a vida dele estava envolvida em todo tipo de desvio moral. E aqui nós vamos ver o terceiro e último ponto, que fala sobre o final de Sansão, como acabou a sua carreira. E o primeiro ponto é: ele ignorou as suas fraquezas. Verso de número 5 do capítulo 16. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela, Dalila, e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata.
Sansão, como já vimos, possuía dons e habilidades extraordinárias, mas faltava ali um caráter à altura de alguém cheio do Espírito. Caráter é algo forjado com o tempo e com oração diante de Deus. Algo curioso é exatamente como a vida de oração desse homem era medíocre. Ele não se destacou nessa área. Só aparece orando em duas ocasiões, uma delas pedindo água e a outra pedindo forças para derrubar as colunas do templo, né? Então aqui nós vamos ver um aspecto muito negativo de Sansão, e que ele não era uma pessoa de oração. Só aparece 2 momentos na história de Sansão. Em toda a sua história, só aparece 2 momentos em que ele ora a Deus. Como foi citado aqui, uma no capítulo 15, verso 18, pedindo água, porque ele está morrendo de sede. E a outra no capítulo 16, verso 28, quando ele pede para Deus restaurar ali as suas forças, para que ele possa então destruir, né, o edifício, aquele templo, matando os filisteus e a si mesmo. Então, a outra fraqueza de Sansão aqui é que ele não era um cara voltado para Deus em oração. Era alguém que tinha fé, era alguém que confiava em Deus, mas não expressava isso gastando, né, investindo ali o seu tempo em oração, falando com Deus. Segundo ponto aqui dentro, já no fim da história de Sansão, é que ele quebrou seu voto de Nazireu. Verso de número 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Nenhuma queda ocorre repetidamente. A perda do nazireado de Sansão foi se dando gradativamente. O cabelo cortado foi o último passo. Só podia cortar o cabelo em caso de contaminação. Números capítulo 6, verso 9. Ou ao fim do seu voto, quando o fazia por tempo determinado, né? Verso 18. O cabelo só podia ser oferecido a Deus no caso de Sansão. O seu voto era por toda a vida e não apenas por um período determinado. Então, um ponto aqui dos aspectos desse voto de Nazireu era que quando acabava o voto, a pessoa que havia feito o voto raspava a cabeça e colocava ali o cabelo, né? Queimava o cabelo dentro de um sacrifício. E Sansão, aos poucos, ele foi, como diz aqui, gradativamente foi quebrando o seu voto, né? Destruindo os aspectos que o prendiam ao voto de Nazireu. E o último deles foi raspar a sua cabeça, né? Cortar o seu cabelo. E então entra uma frase aqui, um versículo que é muito forte. Quando Sansão acorda, ele não percebe que está sem o cabelo e os filisteus o atacam, e ele diz assim: eu irei contra os filisteus e os derrotarei mais uma vez. E o verso diz assim: e não sabia Sansão que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Então isso aqui é muito grave. E como ele diz aqui, nenhuma queda acontece do dia para a noite. Foram passos e passos e passos em direção a essa tragédia, e agora, finalmente, né, infelizmente, ele fracassa. E o terceiro e último ponto aqui fracassou como líder, verso de número 30 do capítulo 16. E disse: morra eu com os filisteus, e inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. O juiz, além de libertador, também era um líder, mas Sansão se tornou um herói solitário e não um líder autêntico. Conforme então seus muitos erros, nós vamos perceber que Sansão, ele, ao final de sua vida, ele cumpre o propósito, que era libertar a nação de Israel. Mas ele faz isso da pior maneira possível, incluindo se matando, né? Se matando no meio do povo filisteu. Então ele fracassou como um líder, ele fracassou como um juiz. Ele não foi um exemplo, ele não foi alguém que conduziu o povo nos caminhos de Deus. Ele foi alguém que pegou os privilégios e a unção, o poder que Deus havia dado a ele, e fez apenas
o que ele quis. Então, Sansão se destaca por fazer grandes coisas, né, obras extraordinárias, pela sua força, por ser usado pelo Espírito de Deus, tendo uma força descomunal, mas ele fracassa na sua missão de ser um líder, de ser um juiz, de ser alguém que conduz o povo à adoração a Deus. A aplicação pessoal diz assim: nossas motivações e ações importam para Deus mais do que votos e ritos vazios. Permaneçamos firmes e vigilantes, nada fazendo por vanglória, sabendo que o trabalho que realizamos para Deus nunca é em vão. Responde aqui nos comentários, então, o questionário. O questionário aqui é de relacionar, né? Identifique a resposta apropriada a cada questão e relacione abaixo nos parênteses correspondentes. Então, vou colocar a imagem aqui para você ver. E a primeira resposta seria: não podia tocar em cadáver. A segunda resposta significava sol, pequeno sol. E a terceira resposta é o Espírito Santo e não o cabelo. E as perguntas são: o nome de Sansão. A segunda pergunta: a verdadeira fonte da força de Sansão. E a terceira pergunta é: o Nazireu. Então relacione aqui as perguntas com as respostas. Deixa aqui embaixo nos comentários as respostas. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e agora, ao final do vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém para que também ele seja edificado na palavra de Deus. Fica na paz e até a próxima.